E aí, pessoal do YouTube, boa tarde para vocês. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês aí grandemente, nos três sentidos da nossa vida, né? Psicologicamente, fisicamente e financeiramente, para que a gente viva bem. Esse é o desejo do meu coração para a vida de cada um. Estamos vendo aí o desfecho aí de uma ação direta dos Estados Unidos na Venezuela, na captura do ex-presidente Nicolás Maduro, né? Infelizmente, esse senhor aí, ele vai passar por um dos tribunais mais rígidos, né, que existe. Claro que tem outros piores que já alega para pena de morte. Quando eu digo rígido, que lá ele vai sofrer aí as suas acusações, pegar aí pelo menos uns 40 anos de cadeia e vai morrer lá mesmo. A gente sabe disso. Sabendo também que a família dele também pode sofrer retaliações, diretamente ou indiretamente, né? Mas essas são as consequências das escolhas, das atitudes, daquilo que a gente procura, faz. Cedo ou mais tarde, ela volta. A nossa vida é como se fosse como se você chegasse com a pedra na beira do lago, pegasse uma enorme pedra e jogasse naquele lago. Quando se jogar aquela pedra, preste atenção que aquela onda vai voltar. Então tudo um dia volta, que seja de bom ou que seja de ruim. Vai ecoar na eternidade, na nossa vida, né? E isso também se às vezes não se estender para nossos familiares, que acontece. Quantos de nós aí já presenciamos isso? Por causa de uma pessoa, outras pagaram, família foram dizimadas, né? Foram retalhadas. E esse senhor que era um simples motorista, não com desprezo, né? Mas com todo o espírito de humildade, todavia de que ele era um simples motorista de ônibus, que teve uma grande oportunidade de se tornar o sindicato, né? Presidente do sindicato ali, talvez dos motoristas. Foi estudar em Cuba. Quando voltou, já voltou com outra ideologia, com outro pensamento, com outra mente, né? Levou uma lavagem cerebral e em seguida foi ser vice-presidente da Venezuela, resultando com a morte de Hugo Chávez em o presidente interino. E aqui que eu vou fazer algum apontamento. Existe um jargão no meio de nós, seres humanos, né? Homem, mulher, não importa a sua classe social, né? Sua etnia, não importa. E diz assim: quer conhecer o homem, a mulher ou qualquer um que seja, dá o poder a ele. Só que tem pessoa que ele já é o que ele é. Não é o poder, não é a oportunidade que vai fazer ele ser aquilo que ele é. Ele já era, só estava esperando a oportunidade para ele se revelar o que ele já era internamente. Então ele já era o que ele é. Esse senhor talvez ele se enquadra nessa aplicação minha. Ele já era esse homem ruim, perverso, mau, ditador, tirano. Só esperou uma oportunidade e foi dada a ele para ele se revelar. Porque tem pessoas que às vezes você pode dar trilhões, bilhões, ele vai se tornar o mais rico do mundo. Exemplo de Elon Musk. Mas é aquela pessoa humilde que não vai usar a tirania nem a força, já diferente desse homem, né? Se se colocar Elon Musk ele em poder de dinheiro, ele vai tomar uma surra. Mas você vê que o homem é humilde, né? Claro, ele não é bom, mas ele é humilde, que são coisas distintas e diferentes. Infelizmente esse homem, ele teve uma oportunidade, não soube aproveitar a oportunidade, né, de se tornar o presidente, né, de lutar pela nação, porque se for olhar a história, lá atrás talvez ele dizia que ia lutar pelo povo, brigar pelo povo, e quando adquiriu o poder de ser o presidente, talvez fez pior do que as outras pessoas que estavam no poder na ocasião que ele era simplesmente um motorista. E hoje ele está pagando pelos seus crimes, pela sua maldade, pela sua perversidade, pela sua tirania, né? Por tudo aquilo que ele fez com os seres humanos. Quantas famílias
esse homem fez chorar. Quantos pais de família ele mandou assassinar. Quantas famílias foram dilaceradas por esse regime dele. A gente não sabe, né? A gente está vendo sempre acusações, mas tem tanta coisa que está oculta que só quem sabe é ele e Deus. O que ele mandou fazer. E a fatura de todos os seres humanos chega um dia, que seja tarde ou que seja no amanhã da vida, mas vai chegar. Ela vai chegar. E quando ela chega para cobrar. E a fatura dele chegou, caiu no tribunal dos Estados Unidos, agora vai pagar para ver, né? Ficar preso. Que história linda, né? Um homem que era um motorista de ônibus, que se tornou presidente de um sindicato, que depois passou a ser a vice-presidente, que agora é um presidiário. Que humilhação! Se ele tivesse permanecido humilde, da forma que quando ele entrou, talvez ele não estaria passando por essa coisa, essa humilhação que ele vai passar agora. Mas está aí. Mais um exemplo para essas pessoas que às vezes, né, se sente tão intocável, né? Você achando que é mais do que os outros, que pode mais do que os outros, não. Há um Deus no céu que ele rege todas as coisas nesse mundo. Então que Deus abençoe cada um grandemente, em nome de Jesus, né? Que cada ser humano possa fazer uma reflexão na queda desse homem. A gente está colocando de um homem, mas se você for olhar a história da raça humana, né? Grandes impérios, eles foram dizimados. Egito, Babilônia, Medo-Persa, a Grécia. A maior potência que existia na época era Roma, e Roma sucumbiu até a atualidade. Então, nós somos simplesmente mortais. E pedimos a Deus que Ele nos ajude, nos guarde, para que a gente não entre nesse orgulho tão besta que às vezes somos, de pensar que é tanta coisa, que somos intocáveis, e às vezes uma coisinha vem e nos derruba e a gente fica lá prostrado. Amém.